A paz do Senhor para todos vocês. Eu estou aqui para gravar novamente o vídeo falando do sonho que eu tive. E para algumas pessoas que não conseguiram me ouvir e também retificar um erro quando eu falei ali na emoção ali, que eram as 10 virgens prudentes. Não eram as 10 virgens, irmãos. Eu creio que cada um daqueles que leem a Bíblia e entendem a Bíblia vão entender que naquele momento eu estava emocionada e que houve um pequeno erro. São as 5 virgens prudentes e as 5 loucas, um total de 10 virgens, ok? Então, é o seguinte, o meu sonho já foi há mais ou menos 1 ano e meio. A data exata, irmãos, eu não lembro, mas o meu sonho foi que uma nuvem, eu estava sentada na minha janela, na janela do meu quarto, onde eu coloco a minha cadeira e fica o meu note. E nesse lugar onde eu estava sentada, era como se a janela desse para ver muito bem lá fora. Normalmente a minha janela não dá porque ela tem uma tela, mas nessa janela eu conseguia ver muito bem lá fora. E quando eu olhava para os céus, vinha descendo uma nuvem, e nessa nuvem descia um homem parecendo aqueles Jesus das fotos que nós vemos por aí, aquele homem de capa branca, de roupa branca, com uma faixa vermelha transpassada assim no peito. E aí eu já imaginava que seria Jesus aquele que estava voltando, só que aquela nuvem descia sozinha, aquela nuvem não vinha com anjos nem nada. Então aquela nuvem começou a descer e eu queria de qualquer maneira sair para fora porque eu falava, é Jesus que está voltando e eu preciso ir vê-lo. Eu preciso porque a gente esperou tanto tempo e eu queria estar saindo para vê-lo. Mas então eu escutei uma voz, e uma voz que me dizia: não saia para fora. E eu queria sair para fora, eu queria ir lá ver Jesus que estava voltando. Mas a voz me dizia claramente, várias vezes: não saia para fora. E nisso eu ia para pegar na maçaneta, a voz falava e eu parava. E aí as voz falava para mim, olha. Aí eu olhei e no que eu olho, aquela nuvem pairou assim no ar e aquele Jesus ficou simplesmente ali de braços abertos. E quando eu olhei novamente, vinha descendo outra nuvem com um castelo dourado. Aí eu falei: não, é a nova Jerusalém que de Deus desce do céu e eu preciso vê-la. E eu ia para fora, e eu queria ir para fora. Eu ia para pegar na maçaneta para sair para fora novamente, mas a voz novamente falava para mim: não saia para fora. E repetia: não saia para fora. E nisso eu tirei a mão ali e não abri a porta. E aí a voz falava para mim: olha e vê. Aí eu olhei, no que eu olhei, no meio daquelas duas nuvens, assim, vinham várias luzes, muitas luzes brilhantes, que não dava para discernir o que seria aquilo. Aí na minha mente veio que poderia ser os anjos que iriam arrebatar a igreja, as pessoas que estavam ali fora. E nisso também, quando eu olhava, a minha frente parecia um enorme pasto, assim, um lugar assim bem plano, aonde muitas pessoas estavam ali olhando para cima. E aí, nisso, veio aquelas luzes, e quando eu olhei aquelas luzes, eu falei: são os anjos que vão arrebatar a igreja. E nisso, aquelas luzes pairavam em cima das pessoas e sugavam as pessoas.
E aí eu falava, Jesus está voltando, Jesus voltou e arrebatou a igreja, e aí eu fiquei preocupada e eu chorava, mas a voz falava, não saia para fora. Aí eu obedecia à voz, aí a voz falava, olha agora. Aí, aí ela mandava eu olhar. No que eu olhava, era como se os meus olhos espirituais fossem abertos. E quando eu olhei, eu não via mais luzes. Eu via naves, discos voadores ou até mesmo drones que pareciam, né, que sugavam aquelas pessoas. E as roupas delas ficavam no chão. E aí, nesse momento, eu fiquei sem entender. Foi assim, uma coisa inusitada que eu não esperava, porque eu estava esperando que era a volta de Jesus e eram os anjos que estavam arrebatando a igreja. Mas nesse exato momento, a voz era como se ela falasse no meu coração: não, isso não é a volta de Jesus. Você está enganada. Isso não é. Você viu, por isso que eu te falei, não saia para fora, para você não ser enganada. Eu sentia, eu não ouvia. Era como se a voz falasse no meu íntimo. E aí aquelas luzes desapareciam e nesse momento eu acordei. Então, nessa hora em que era como se a voz falasse comigo, na mesma hora eu já consegui pensar que aquilo não era a volta de Jesus, e sim o anticristo que estava chegando para enganar a muitas pessoas e até mesmo os escolhidos, aqueles que não acreditaram na verdade. Então, eu creio que antes da volta de Jesus virá o anticristo e ele vai enganar muitos, porque muitas pessoas, irmãos, não estão ligadas no que as escrituras estão dizendo. Muitas pessoas não estão entendendo ao certo o que é certo e o que é errado. Então, por isso, meus irmãos, eu creio que Deus ele nos mostra com antecedência as coisas que estão para acontecer. Então, meus irmãos, que nós possamos estar ligados com Deus, pois Ele jamais nos deixa enganar. Ele jamais vai nos deixar enganar. E se você estiver ligadinho com Ele, com certeza Ele vai te livrar do engano. E que você possa estar com o teu espírito ligado nele e que ele possa te livrar de todo engano. Porque o anticristo está chegando. E se nós não estivermos ligados com o Pai, com Deus, com Jesus, nós não saberemos discernir quem é que está ali. Eu vi que alguns irmãos postaram que está escrito em Mateus 24, e realmente esta passagem é verdade. E que você possa manter essa passagem, e alguns irmãos que não entenderam, procure ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que lá está mais do que claro sobre a volta de Jesus. E que a paz de Cristo, o amor de Deus esteja nos seus corações. E que vocês não se deixem ser enganados. Porque eu creio que quando nós estamos ligadinhos com Ele, Ele não nos deixa ser enganados. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém.